Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um. Leste Conexão. Então, gente, não esqueçam de curtir, compartilhar. Segue a gente em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, estamos na Amazon Music. No Spotify já chegamos já a 1.000 seguidores, então estamos rumo também no Instagram, 1.000 seguidores. Então vamos lá, não esqueçam. No Instagram não, desculpa, gente. No YouTube a gente está com a meta de 1.000 seguidores aí chegar. Então ajuda a gente, tá? Compartilham, sigam também, ó. A gente está também no TikTok, então não percam, tá, gente? Gente, pedi pro presidente aqui, presidente da mesa, pedi para ele prender aqui essa mesa hoje, porque o papo vai ser muito bom. Então fiquem ligados aí. Meninas, vou pedir para cada uma de vocês, para iniciar, vou rodar a mesa aqui, onde cada uma vai contar a sua trajetória. Fica tranquila, conta lá desde o início quem vocês são, de onde vieram, pode ir contando. Quando rodar a mesa, aí eu começo já com algumas perguntas, tá bom? Vamos ver quem tá menos nervosa, que aí começa pela mais nervosa. Pode começar. Ué, gente, tá gravando isso não, né? Já tá gravando. Ai, gente. Vamos ver lá. Então, meu nome é Daniele Lopes. Pode passar o arroba do Instagram? Pode passar. O meu Pode. arroba é Danil Bolzan. E eu, hoje, minha trajetória, né? Você falou pra gente contar um pouco desde o início. Eu era CLT, trabalhava na Credit Car, financeira, e quando eu tive as gêmeas, eu já tinha Daniel e me mantive como CLT por, sei lá, acho que uns 18 anos. E aí, quando eu já tinha Daniel e tive as gêmeas depois de 8 anos, e quando elas nasceram, eu resolvi pedir demissão do banco, porque eu morava em Cuiabá e era muito filho para cuidar, morando num estado diferente, né? Longe da família. E aí, fiquei só de mãe, né? Eu tive esse privilégio de parar um pouco a minha carreira para poder cuidar das meninas e cuidar também do Daniel. E aí, assim eu segui até 2014, quando eu fui trabalhar na empresa da minha família, que é a empresa que meu marido é o diretor, e também no ramo de financeira, né? A gente é um prestador de serviço do ramo de financeira, financiamento de varejo. E agora, tem mais ou menos um ano, eu resolvi realmente... E aí... Ainda falando um pouco, eu meio que também, por um ano, eu parei. Nesse período que eu fiquei sem trabalhar, eu fui fazer também design de interiores. Fiz um ano de Unila Salle. E agora, recentemente, eu fiz um curso também de Fashion Style, que é também uma atividade que realmente me encanta e que eu amo, que é moda. E... ainda na empresa da família, eu comecei a criar conteúdos, né? A vir no Instagram, a falar muito dessa minha rotina, do lifestyle mesmo, né? Que hoje em dia tanto se fala e as pessoas tanto querem, né, meio que saber da sua rotina. Eu tive um processo de emagrecimento muito grande, e aí eu transformei esse corpo, que era um corpo mais... com sobrepeso, e aí as mulheres principalmente queriam saber de onde vem esse foco, de onde vem essa força, o que eu fazia, e aí eu comecei a dividir muito isso. E aí agora, esse ano, em março, eu resolvi criar o evento Entre Taças e Estilo, que era abrir a minha casa para as minhas amigas, a princípio, para a gente se reunir e fazer aquilo que mulher gosta, que é conversar sobre moda, joias, comprar, né? A gente gosta, né, de ficar bonita, e trazer isso, que é a moda, para dentro desse evento, que é uma coisa que eu realmente me identifico. E aí acolher, porque eu também gosto muito de receber na minha casa, e aí era uma forma de reunir e agregar essas pessoas juntos com um assunto que eu tanto gosto, que é a moda. E aí foi o primeiro Entre Taças e Estilo, tiveram 15 pessoas no evento.
E aí veio o segundo, aí foi um sucesso, elas amaram, né? Eu também, enfim, foi bem intimista mesmo. E aí veio a segunda edição. Aí eu já ampliei esse número de convidadas, a gente teve mais ou menos umas 25 pessoas. E aí foi quando eu comecei a identificar que o Entre Taças ele ficou cada vez maior, assim. Não era só moda, não era só joias. A gente acabou trazendo para dentro do Entre Taças o assunto de autoconhecimento, que aí acabou agregando esse valor ao evento, que é a mulher. Não é só roupa, não é só se vestir. E aí falar um pouco do que eu trago no meu dia a dia no Instagram, que é se vestir de forma diferente. Eu não me visto porque está na moda, eu não me visto porque eu sigo tendência, eu me visto com aquilo que eu me reconheço, que eu realmente me sinto à vontade. Então, eu queria trazer isso para dentro e aí do evento. E essa parte do autoconhecimento, ela foi muito importante, porque a gente acabou realmente trazendo isso, porque o autoconhecimento, ele leva a pessoa a ter uma autoestima muito maior, a se vestir, a se identificar e a saber o que ela está vestindo realmente tem a ver com ela. Então, a gente trouxe isso para dentro do evento e aí outras marcas se sentiram também curiosas para estarem no evento. E aí, esse universo feminino tão gigante acabou acolhendo tantas outras coisas. Então, agora, 5 de dezembro, é a 4ª edição do Entre Taças e Estilo. Eu já estou com mais de 8 parceiros. E aí a gente tem parceria da área de moda, da área da estética, autoconhecimento, gestão emocional, gastronomia. Então, assim, virou um grande evento onde as pessoas enxergam ali um potencial para divulgar suas marcas, um potencial de visibilidade, networking, e as mulheres vão belíssimas, muito arrumadas, porque esse meu conteúdo no Instagram, de estar sempre muito arrumada, de estar sempre muito produzida, elas sempre se preocupam com isso. Tipo, Dani, qual é o dress code? A gente tem que ir só com roupa de festa de casamento. Eu até brinco, não, gente, vocês têm que vir do jeito que vocês se sintam bem. Aquilo que te veste e que você se sinta bem. Mas, assim, elas realmente se arrumam, elas param para se cuidar, arruma cabelo, faz maquiagem, vão todas lindíssimas. E acabou que é isso que virou o Entre Taças. Um evento que também vai promover o empreendedorismo feminino, porque é um evento só de mulheres e só para mulheres. Então, as marcas que estão ali são marcas de mulheres, de empreendedoras, né? E as convidadas todas mulheres. A Penha, que faz as comidinhas, também é mulher. Então, assim, é um evento... A DJ é mulher. Então, assim, é o nosso universo. É um espaço realmente muito gostoso que as pessoas amam. E é isso. Essa é a Daniele. Só um pouquinho, né? Calma que tem mais. Pode falar? Eu sou a Fernanda Bento, advogada previdenciarista e mentora de advogadas. Sou mineira, vim do interior de Minas. Já tem uns 15 anos que eu moro aqui no Rio, mas a minha vontade inicial não era ser advogada. Eu queria ser médica, só que na minha cidade não tinha dinheiro, né, para poder pagar a faculdade, e na minha cidade não tinha faculdade de medicina. Então eu decidi fazer direito, porque eu falei assim, vou fazer um concurso, depois eu faço direito. Enfim, acabei ficando no direito, me apaixonei pelo previdenciarismo e eu hoje me encontro no direito porque o que eu queria para a medicina, que era mudar vidas, hoje eu consigo dentro do previdenciário, porque você vê a mudança da vida da pessoa antes e depois. Também das advogadas que eu mentoro, que elas chegam todas inseguras, elas chegam sem saber como, às vezes, até protocolar, qual documento
pedir para um cliente, e aí você mostra, às vezes elas também não sabem como prospectar clientes, e aí você direciona, você vê ali, nossa, Fê, obrigada, olha, consegui fechar tantos contratos, consegui tal faturamento, isso é muito bom e é muito prazeroso. Então, essa é a Fernanda. Muito bem. Bom, eu sou a Ariana Braga, sou fundadora hoje do arianabraga.lab lá no Instagram. A minha história com o empreendedorismo vem desde muito nova. Com 13 anos, eu comecei a dar aula de reforço escolar para crianças, porque eu me vi numa situação em que eu via a necessidade de fazer cursos, me especializar, e os meus pais, naquele momento, não podiam, né, pagar por aqueles cursos extras. Então, eu pensei, se eu vou bem na escola e eu tiro notas boas, eu vou ensinar as crianças a serem assim também. E aí eu fui de porta em porta na minha rua na época, oferecendo as minhas aulas para as mães toparam, e eu lembro que na época eu fiquei com 6 alunos de aula particular. E desde então a sala de aula é meu habitat natural, porque eu continuei dando aulas, me formei em ensino médio técnico, fiz na época técnico em informática, e também fui dar aula para as crianças, né, de informática lá na escola que eu estudei. Depois eu fiquei um tempo no CLT, fui professora de algumas instituições de ensino, uma delas foi o SENAC, fiquei 5 anos dando aula no SENAC, já dentro da área de arquitetura e interiores, que hoje é a minha área. E aí, durante um processo, né, eu fui casada há um tempo, só que eu tive um relacionamento abusivo e fiquei um tempo ali bem limitada, ainda sem conseguir expandir muito, até que um dia eu consegui me livrar desse relacionamento abusivo, e eu digo que realmente foi uma liberdade que eu conquistei. E aí eu comecei a expandir os meus negócios, foi quando realmente eu tive uma ascensão muito grande. Isso foi antes da pandemia. Eu abri a minha sala de aula presencial na época, onde eu ministro, né, cursos de software de arquitetura e interiores para arquitetos e designers. E aí, em 2020 veio a pandemia, né? Então a gente passou por aquele processo de transformação. No primeiro dia eu surtei e falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas no segundo eu vi as soluções, eu vi que o digital estava crescendo muito, então eu investi. Levei os meus cursos que antes eram presenciais, eu só alcançava ali em Niterói, Rio de Janeiro, né? Levei pro digital, pro online, e comecei a atender diversas pessoas do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. E aí tive outro momento, né, de crescimento ali dentro dos meus cursos, e foi um momento também, né, que a pandemia, as pessoas dentro de casa viam a necessidade de transformar suas casas, seus lares, né? E estar num espaço mais aconchegante, realmente, por estar dentro de casa home office. Então, tudo foi mudando. E aí, nessa trajetória, né, desse movimento dos cursos de software crescendo, veio agora a inteligência artificial. Então, eu mergulhei nesse assunto. Eu brinco que eu tenho hiperfoco, né? Entrei no hiperfoco da inteligência artificial e consegui transformar também todo o meu conteúdo de apresentação de projetos de uma forma impactante utilizando a IA, né? E hoje eu estou com um projeto muito, como é que eu posso dizer para vocês? Muito especial, né? Onde eu criei um projeto de mentoria, eu estou lapidando isso desde o início do ano, porque eu já vinha fazendo tudo isso de uma forma meio intuitiva, né? E aí teve um determinado momento da minha vida que eu passei por um processo, um burnout, e eu tive um esgotamento, e eu tive alopecia androgenética, eu quase fiquei careca. E aí eu olhei para aquilo e falei, gente, não, eu preciso mudar a minha vida. E aí eu descobri a área da neurociência, eu fui fazer curso de hipnose, mais voltada para terapia, curso de PNL, curso de coaching. Eu fui entrando dentro desse universo, né, de terapias, e entendi que eu poderia agregar todo o meu conhecimento da neurociência com a área de arquitetura e interiores, né, que é a minha especialidade, né, que é mostrar, né, apresentar os projetos para os clientes com alto impacto. E aí eu pensei, por que não montar uma mentoria exclusiva para mulheres, inclusive? Porque eu vejo muito isso. Se eu conseguir vencer tantos desafios, eu posso também ajudar essas outras mulheres a vencer esses desafios também. Então, eu criei um projeto de mentoria onde eu vou ensinar essas mentoradas, né, a realizar projetos de grande impacto para que elas possam se valorizar mais,
E com essa valorização, né, olhar também para a questão da autoestima, de reconhecer, do merecimento, olhar para si e entender, eu posso cobrar mais pelos meus projetos. Eu mereço ganhar mais por isso. E além do merecimento, também produzir todo esse conteúdo de uma forma que realmente as pessoas enxerguem valor naquilo que elas estão oferecendo de serviço e produto. Né? Então, agora eu estou com esse projeto que é bem especial, já tem bastante mentoradas entrando, e também estou nesse envolvimento de trazer pessoas de fora para palestrar, outros profissionais da área de arquitetura e interiores, trazendo conteúdos diferenciados, exclusivos para quem está dentro da mentoria. Então, além de todos os cursos de software de arquitetura e interiores, agora eu também tenho aí esse projeto de mentoria que está bem legal. É isso. Muito bom, gente. Então, vamos lá. Vamos começar já com algumas perguntas. Eu queria umas perguntas bem específicas com relação a vocês contaram um pouco da sua trajetória mais, assim, um pouco mais focado na trajetória profissional, e agora eu vou perguntar para vocês da trajetória pessoal. Gostaria que cada uma de vocês falasse um pouco de vocês sem mencionar trabalho. Pode começar. Olha, sem mencionar trabalho é um desafio, mas ao mesmo tempo é um desafio bom porque eu venho em busca disso, né? A Ariana, ela é mãe, né? Hoje eu sou mãe de um ser muito esperado por mim, que é o Miguel. Hoje eu sou uma filha que conseguiu ressignificar toda a minha história da infância, da adolescência. Hoje eu consigo olhar para os meus pais com gratidão. E eu sou Ariana, eu sou amiga, eu sei que eu consigo cultivar, cativar as amizades, tanto que nos momentos que eu sempre mais precisei, os meus amigos estavam ali comigo. Eu sou uma pessoa aventureira, eu gosto de viajar, eu gosto de ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E eu fui uma criança humilde, né? Eu até falava que minhas melhores amigas eram as galinhas, porque eu realmente vivia dentro do galinheiro com elas. Então, eu olhar para a minha história, né, e ver hoje onde eu estou, onde eu cheguei, é emocionante. E, ao mesmo tempo, eu agradeço muito a Deus, porque essas experiências fizeram ser hoje quem eu sou. É um desafio mesmo falar da gente sem falar de trabalho, né? Verdade. Mas a Fernanda era uma pessoa muito tímida, que minha mãe até falava, Fernanda, você parece bicho do mato, porque você não gosta muito de socializar. E eu saí lá do interior, tinha muitas amizades, vim aqui pro Rio. Quando eu cheguei aqui, gente, eu achava que vocês conversavam. Todo mundo aqui é carioca? Eu sou Sou. É, né? Uhum. Eu achava que vocês conversavam brigando, eu ficava assustada na rua. Sério, eu ficava muito assustada. E assim, aí depois eu fui acostumando, eu fui aprendendo que era a gíria, o jeito de falar e tudo, eu fui me acostumando. Hoje eu tô praticamente uma carioca já. Sim. E assim, hoje a Fernanda, ela é mãe do Bernardo, de 5 anos. Uma criança maravilhosa. Sou suspeita para falar, mas meu filho é perfeito. E sou casada, tenho um casamento maravilhoso também. Não vou ficar falando muito do meu marido, não, senão ele vai ficar se achando, né? Ali, ó. Tá aqui. Ele é maravilhoso. Tenho a minha mãe hoje próxima de mim, que eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe sempre teve que viajar. Não tive meu pai presente. Perdi meu pai e meus irmãos com 15 anos. Meu pai se suicidou, além de matar os meus irmãos, e também me convidou para ir. Então, se eu tivesse ido, provavelmente hoje eu não estaria aqui. Então, assim, consegui ressignificar toda a minha infância, que foi traumática. Toda essa dor. E hoje eu tenho muito orgulho e não imaginava que aquela criança lá do interior, tímida, que brincava com a avó de vareta, hoje está aqui, tem um escritório próprio, né? Tem a família que tem e consegue hoje falar aqui com pessoas, né, na maior leveza sobre a minha história. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Isso daí eu passei em São Paulo, tá? Quando eu chegava lá, o pessoal falava assim, gente,
pra que o Pedro tá falando assim, gente? O Pedro parece que fala brigando, parece que ele já chega dando bom dia, fala grita. Eu não falava gritando, falava normal, mas a gente fala mais alto, né? A gente fala com muita agitação. E o pessoal em São Paulo nem bom dia dá. Você chega num lugar, no elevador, por exemplo, ninguém dá nem bom dia, né? Completamente diferente. Completamente né? diferente a né? postura daqui, né, Muito mais gente? séria. É, né? eu tive uma percepção, e pode ser. Essa percepção pode. Assim, pesquisei um pouco sobre isso, mas me dá a impressão que as pessoas que nascem mais próximo da praia, mais próximo do mar, isso eu percebi para quem é da costa e tudo, até mesmo em São Paulo, parece que elas são mais extrovertidas. Acho que tem a ver, né? Acho que tem a ver, porque, por exemplo, você não vai ver alguém de sunga que nem que você vê aqui em Caraí andando Sim. ou de bermuda. Eu já fui barrado no shopping em São Paulo de por estar de bermuda e chinelo. Uhum. Aqui Aqui tá arrumado. Você Aqui pode a pessoa ir tá para um arrumada. restaurante muito chique e vai ser bem recebido, Vai né? ser exatamente. Realmente é uma outra cultura, né? Parece que a gente está em outro país quando a gente muda de estado. Bom, na verdade é outro país, né? Brasil é um continente, É praticamente. verdade, Né? é verdade. Mas Agora, é isso. vamos lá, Dani. Então, eu também estou sentindo essa mesma dificuldade de vocês, porque falar de mim, Daniele, no pessoal, é uma coisa que eu não estava preparada, nem treinei. Por Nem isso que eu treinei falei, essa parte, surpresa. nem treinei essa parte. Vou pensar nessa Daniele. Eu sou Daniele, e antes de ser mãe, né, vou falar dessa Daniele do início. Eu nasci em São João de Meriti, então passei toda a minha infância em São João, minha adolescência, e aí quando eu me casei que eu vim morar em Niterói. Me casei com 23 anos e sou casada. Meus pais já faleceram, a minha mãe faleceu tem 1 ano, meu pai já faleceu tem uns 3 anos, e a minha mãe sempre foi uma mulher muito potente, assim. Ela era uma fraca emocionalmente falando, né? Que ela dependia muito emocionalmente das pessoas, mas ela era a pessoa que realmente era a grande provedora da família, responsável. Então, assim, eu tenho uma admiração e um amor muito gigantesco por ela. Pelo meu pai também, pela história dele, né? Acho que a gente tem que sempre amar nossos pais, né? Independente do que aconteça, até não é nem por eles, é pela gente mesmo, né? Quando a gente ama o próximo, quando a gente aceita o pai e a nossa mãe, eu acho que tudo fica melhor para esse adulto, né? Então, acho que eu já venci isso. E quando eu me casei, fiquei casada por uns 5, 6 anos, e aí veio o Daniel. O Daniel é um menino incrível, eu sou muito suspeita também para falar dele. Ele tem 20 anos, é um garoto muito especial, muito mesmo. Todo mundo que conhece sabe o quanto ele é um querido. E vieram depois de quase 7 anos, quase 8 anos de diferença do Daniel para as Marias. Eu fiquei grávida, que eu queria muito ter um segundo filho, né? Não queria ter só o Daniel. E aí, de repente, quando eu fui fazer a ultrassonografia, a primeira ultrassonografia, a médica perguntou: você fez tratamento? Eu falei: não. Eu assustada, porque eu já tinha perdido um bebê antes do Daniel e tinha também tido uma gestação tubária. Só tinha uma trompa, né? Então, assim, toda a minha gestação sempre foi muito tensa por conta dessas intercorrências que eu tive, né? E aí, nessa gravidez, eu tensa e ela lá... Porque em uma das ultras, quando eu descobri que o neném estava morto, foi numa ultra. Então, toda ultra, para mim, era muito assustadora. E aí, ela falou: não, você fez tratamento? Eu falei: não. Eu falei: tá tudo bem com o neném? Tá, tudo bem. Porque não é o neném, é os bebês. Aí eu: quê? Ela são os bebês. Calma que eu vou ver. Calma que eu vou ver se ainda encontro outro. Aí eu falei: como assim, né, gente? Aí eu fiquei nervosa. Aí eu falei: como assim? Eu falei: gente, me senti uma cadela, né? Cheia de filhotinhos.
Porque ela falou assim, não, porque às vezes fica escondido, a gente tem que procurar. Eu falei, gente, como assim? Aí eu chorava, eu ria, eu chorava, eu ria. E eu tava sozinha nesse momento, porque meu marido, na época, tava em outro estado. E aí eu saí de lá, assim, em êxtase, né? Chorando e rindo e falando assim, meu Deus do céu, o que que me espera? E aí eu comuniquei ao Carlos, o Carlos ficou super feliz, enfim. E aí foi uma grande alegria. As gêmeas, Maria Clara e Maria Rita, hoje têm 13 anos e são os meus amores, os três, né? Minha vida. E a Daniele é uma pessoa muito falante. Eu vou falar o que eu acho, né? E que eu também tenho as pessoas sempre falando. É uma pessoa que tem uma energia muito boa, que está sempre disposta a ajudar, a agregar. Sou muito agregadora. Amo receber na minha casa. Descobri que eu tenho uma força que nem eu mesma sabia que tinha, porque eu acho que a partir do momento que a gente imprime rotinas na nossa vida e rotinas que nos fortalecem, eu acho que a gente muda de patamar, sabe? A gente não perde para ninguém, a gente é autossuficiente. E eu, aos poucos, venho construindo essa Daniele que está em movimento, que tá, e eu acho que isso é o bacana. Já vou fazer 50 anos e 50 anos. Chocado, né? É isso. 50 receita. anos, vou passar a receita. E aí, essa Daniele cheia de vida, cheia de vontade, cheia de sonhos, com vários projetos. E eu tô, assim, apaixonada por ela. E eu tô assim, Ah, gente, 50 anos. 50 anos. 49 anos. Em fevereiro, dia 3, eu faço 50 anos. Gente. Tá vendo? Eu tava lendo sobre isso, né? Que os 50 são os 50 são os novos 30 e os 60 são os 40, alguma coisa assim. Então, ó, eu vou fazer 50 com, né? Quem sabe eu sou. Tem alguma coisa ótima. acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo aí no Tem. geral, porque ultimamente eu tenho visto. A mulherada tá a chocando. mulherada, do nada. Tá você fala assim, chocando. eu achando assim, essa daqui deve ter uns 23 anos e tal. 38. Eu falei, não. A identidade, agora a identidade tem que estar tipo num chip ou marcado, porque tem alguma coisa errada, Quando gente. eu falo a minha idade, a maioria não acredita. Quando eu falo assim, quantos anos? Aí tem vários chutes, assim, muito Meus legais. chutes sempre são para mais alto, então eu já tô acostumado. E aí, assim... A gente, né, irmão? A gente tá ferrado, né? Mas assim, e eu acho que é isso, né? A gente vai o tempo todo mudando, buscando ser cada vez melhor. Eu acho que esse processo, para mim, foi muito natural. E eu, sinceramente, algumas pessoas até falam, você fala a sua idade? Caraca! Mas Eu tinha até uma resistência, É. mas hoje eu acho que não. Acho que eu tenho mais é que falar mesmo, porque... Tem que sentir orgulho. eu acho. sentir orgulho. Eu Nossa. acho, Tem que exibir. exatamente. Exatamente. Eu acho que ficou isso. E é essa mulher que eu acho que acaba que chama as outras mulheres. Exatamente. Entendeu? Você inspira, né? Para ser. Exatamente. Uma Então, assim, inspiração. eu acho que hoje a Daniele é essa pessoa aí que está em desenvolvimento, que inspira, que tem uma rotina que modificou toda a história, a trajetória dela, e ao mesmo tempo mãe, empresária. Enfim, a gente é muito, né, multifuncional, multitarefas, multiproblemas. Essa questão E da tá tudo bem. rotina, eu acho assim realmente muito pertinente, porque quando eu modifiquei a minha rotina, que eu chamo de rotina inteligente, né? Uhum. Onde eu consegui encaixar outras coisas na minha vida sem ser só trabalho, virou uma chave. Na Sim. questão do autocuidado, de ir para academia, de se cuidar, de olhar para o espelho e falar, eu não sou só trabalho, Uhum. né? Eu sou, além disso, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou empreendedora, mas eu sou outras versões da Ariana, né? A Ariana que se conecta com a espiritualidade, a Ariana que vai fazer outras coisas e ter essa rotina, né? Que é essa Sim. rotina inteligente, faz toda a diferença, inclusive
para a área do trabalho, da profissão, né? Sim, eu acho que quando a gente para se olhar, né, esse movimento de autoconhecimento é um movimento de se redescobrir mesmo, né, de ressignificar tantas coisas, né, e eu acho que é o que vai fazer a gente florescer, que vai fazer a gente acontecer, de Sim. verdade. Porque se a gente não tem conhecimento da gente, a gente não consegue, né, exercer tão bem os papéis, né, Sim. que a gente é obrigado a exercer. O de mãe, por exemplo, né, o de mulher, o Uhum. de empresária, né? Hoje todas aqui são empresárias. Então, assim, o autoconhecimento, eu acho que ele favorece a gente exercer o nosso papel e, assim, muito bem feito Sim. em todas as esferas. Acho que é isso. E aí tá bonita, gente. É. É um dos elementos que eu acho que nós mulheres sempre tem que estar muito atenta, porque às vezes você só trabalha, né? Às vezes você só cuida do filho, só cuida da casa, e aí você esquece de você e a autoestima vai ficando cada E vez quando a gente não tá mais bem, as outras coisas também não vão bem. não tem como, não tem Uhum. como. Então, assim, Autoestima autoestima é tudo, né? Você se olhar realmente no espelho e se orgulhar de você e ser generosa com você. Sim. Eu sempre falo isso, que essa coisa da autoestima é você se olhar e se olhar com um olhar generoso, porque você nunca vai ser igual a ela, eu nunca vou ser igual a você, mas eu sou eu, né? E aí, que ótimo que ela tá ali me inspirando, que eu vou pegar aquilo ali de bom e vou trazer para mim. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender, que nós mulheres, acho que a gente não compete, a gente tem que buscar A gente se agregar, fortalece. inspirar, entendeu? E eu acho que essa é a grande mágica do negócio e que as coisas começam a acontecer de forma positiva pra gente. Sim. Vocês perceberam que quando eu falei para vocês falarem sobre vocês sem mencionar de trabalho, vocês todas mencionaram sobre filhos, né? Sim. É. Eu até tentei mudar um pouquinho e ir lá na Daniela Infância. Tentar ir na própria pessoa sem mencionar outras pessoas. É. Aí você já começa, Porque eu acho que, como você falou, né? Como vocês falaram é um pouco difícil. Inclusive, a gente está fazendo a segunda edição agora do livro, Mulheres do Leste, né? A gente pegou na primeira edição, foram 14 mulheres daqui da nossa região, onde a gente escreveu a trajetória de cada uma. Então, eu dei algumas perguntas para elas, né? Porque a gente faz conforme o questionário que vocês preenchem, então a gente monta a biografia de vocês. E aí, gente, foi muito inspirador, foi muito bom, e para elas foi muito reflexivo, porque são perguntas que elas chegavam e falavam assim para mim, cara, eu nunca parei para pensar nisso sobre mim. Verdade. Eu nunca parei para pensar sobre mim. E aí teve um monte de áudio, gente chorando, tudo na hora. Tá? Porque... E sem contar que isso eu tava falando isso hoje, inclusive. Tem algumas mulheres que, obviamente, muitas delas tiveram uma vida de mais desafios do que a outras, né? Sim. Só que um desafio de uma não significa que tem que ignorar o desafio da outra porque a outra não teve tantos desafios assim. Invalidar, né? Invalidar. Eu vi um movimento que estava rolando na internet, inclusive, falando sobre alguns bilionários, né? Principalmente estava falando sobre Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates. Estavam falando sobre eles três porque eles três já eram de família de classe média e alta. Uhum. E aí falaram, é fácil se tornar bilionário assim. Uhum. Mas se a gente for contar, tem muita gente que é muito rica, que é multibilionária e que os filhos não contam. Estão aí. Sim. Fizeram o quê? Não se tornaram bilionários por terem pais multimilionários.
Pelo Ma- contrário, pelo- até lá acabam às vezes com o patrimônio da família, né? Exatamente. Mas, obviamente, tem alguns, como, por exemplo, a Oprah. A Oprah foi alguém que passou perrengue, hoje é bilionária. Enfim, Sim. tem a história dela também? Tem, obviamente. Mas aí, essa questão de que tem muita gente, até mesmo por causa do podcast, ou então até mesmo de ir lá na frente. Acho que vocês duas ainda não foram, né? Nos eventos do Leste. Você que foi, para poder contar a sua trajetória lá no evento, né? Que mais ou menos como aqui que tá fazendo. E tem muitas que negam. Eu falo assim, Pedro, mas a minha história, o que tem de interessante? E aí eu te pergunto, as outras mulheres que falaram, contaram a sua história, você se conectou com elas? Eu me conectei com todas. A história, elas se conectam porque cada uma viveu um pouquinho do que eu vivi. Uma muito resiliente, que o estúdio pegou fogo e aí aconteceu outra coisa. E você vai se emocionando, inclusive, com o propósito de cada uma. A enfermeira, que buscou, né, cuidar dos idosos, cuidar de pessoas que estavam no hospital. Então, toda a história de cada uma traz uma motivação para a nossa vida. E uma outra também que eu me conectei muito, ela falou que a maternidade abriu um portal. E eu me identifiquei muito, porque quando eu me tornei mãe, abriu um portal para mim também. Um portal do autoconhecimento, para olhar para dentro de mim e ressignificar muita coisa. Um portal do autoconhecimento para me valorizar mais. Cuidar, inclusive, da minha parte externa, não só interna, né, mas do meu externo. Então, a maternidade, ela abriu esse portal até para eu me tornar uma potência maior. Quando você falou da sua mãe, eu me conectei também, porque hoje eu me vejo como a potência da minha família, Sim. sabe? Como a provedora. Então, as histórias, elas se conectam muito, É muito. verdade. Lá eu me conectei, aqui eu também estou me conectando. Você falou aí do portal da maternidade, eu super me conectei. Sim. Porque trouxe para mim um gás que antes eu não tinha. Eu sempre trabalhei muito. Minha história, eu sempre trabalhei muito. Mas quando eu me tornei mãe, eu olhei assim, agora não é só por aquela mim. pausa que você Sim. faz, realmente é forçada a fazer, né? A maternidade te força isso. E aí, realmente, não é só você mais, é sempre mais uma pessoa e é a pessoa, E eu né? me conectei É um amor com tão as histórias, gigante. não somente por coisas que eu também tenha vivido, mas pela garra que essas mulheres têm, sabe? De empreender, de fazer acontecer. Então, assim, é muito legal, muito legal. E o que tem acontecido muito, né? Desde que o Leste surgiu, esse movimento, que eu tenho percebido de muitas mulheres que passam, né? Do crescimento do empreendedorismo feminino, do crescimento de vocês na área, a gente estava conversando mais cedo ali embaixo, né? Sobre o crescimento de grupo de mulheres e grupo de mulheres empreendedoras, sabe? Esse final de semana eu maratonei aquela série da Madame C.G. Walker. Não sei se vocês chegaram a Não. ver. Ainda não. Não. Então, tem no Netflix, né? Que foi a primeira mulher multimilionária negra, inclusive, Eu né? acho que eu assisti sim. Assisti É. sim, mas tem bastante tempo. Que é da área da beleza. Ah, sim. Ah, é assisti. verdade. Ela criou Sim. um produto de Produto, cabelo. isso. Maravilhosa. E aquela Eu atriz comecei a ver um, quando eu fui ver, já vi os seis lá, já logo maravilhosa. de E cara. ela é maravilhosa, essa atriz, né? Sim, Eu sim. já Não, essa assisti. atriz, ela é Ela sensacional. é sensacional. A atriz é sensacional. Era pra ser o papel dela. É de fato. verdade. Era pra Do ser papel verdade. É verdade. E aí eu fui percebendo, sabe? Porque vocês tentam se dividir de uma forma que os próprios homens não fazem, não conseguem, e ultimamente têm até se escondido até mais, e vocês mulheres que tiveram que tomar a frente de muita coisa, se vocês forem parar para pensar, né? Inclusive de vez em quando sempre tem alguma, por isso que a gente tem inclusive agora um comitê voltado à saúde mental, justamente para começar a focar um pouco mais na saúde mental das mulheres, que tem muitas mulheres que estão com problemas emocionais que acabam participando. Porque às vezes participando de uma mesa dessa ou participando dos eventos, tinha algumas que às vezes procuravam a gente e falaram assim, cara, isso daqui acabou me
ativando alguns gatilhos. Uhum. Sim, E aí, tipo, o que a gente vai fazer depois disso? sim. Sabe? O que a gente pode ajudar ela depois disso? Como ter um suporte ali. Por isso que a gente está criando um grupo de acolhimento, né? Que algumas psicólogas vão entrar em contato perguntando se vocês querem um tempinho para poder falar e tudo, tal, conversar, né? São todas psicólogas que vão participar, então vão começar a entrar em contato ali no grupo, né? Para poder ajudar. E eu tô falando isso porque de vez em quando até aparece uma ou outra conversando comigo, né? Fala, porque eu chamo, aí participa. E aí teve uma que até me mandou um áudio desabafando e falou assim, poxa, comecei a me empreender agora. E aí ela começou a falar, falou assim, poxa, e eu tenho um problema com o meu marido, ele não entende isso, tal, que ele chega, agora agora eu chego e você não tá mais aqui, eu que fico te esperando, não sei o que, tal. Aí eu falei assim, eu falei assim, há quanto tempo que você espera ele? Aí eu falei assim, agora você vai falar que é a sua vez. Mas Vai não falar é pra fácil. ele agora. Eu falei assim, Não é tão fácil. agora quem vai... Não. Aí ele ficou assim, Eu bem sei. e ela chegou e ela estava assim, cara, eu espero ele há quase 10 anos. O que tem agora ele me esperar? Sabe? E aí você fica egoísta, né? Que você deixa de olhar para dentro de casa, para os filhos, enfim. Com certeza existe muito E eu vejo isso. que é uma luta muito grande entre o tradicionalismo, né? O tradicional, o de antigamente, com a modernidade. Sim. Então existe uma luta muito grande. Isso não só para as mulheres conseguirem entender, como até mesmo para os homens conseguirem entender que agora você vê o número de mulheres empreendedoras muito grande. Tem mais mulher. Já está quase, se a gente for pegar um número de geração, tem quase que mais mulheres empreendedoras do que homens empreendedores. Se vocês forem ver, os homens que são empreendedores, vamos colocar que é os 30 a mais, vamos colocar, né? Mais ou menos assim. Se a gente for colocar do 30 a menos, são muito mais mulheres empreendendo. Sabe? Então, assim, a modernidade tem causado tem causado até mesmo um pouco de confusão, né? Sim. E essa confusão, tipo, e aí, o que eu faço? Eu tento manter o tradicionalismo ou eu vou para a modernidade? E aí fica essa luta interna com muitas mulheres, porque fica essa cobrança Sim. em cima de vocês, né? Porque vocês têm que ser mãe, porque tem que ser bem-sucedida agora financeiramente, tem que ser bem-sucedida profissionalmente, tem que ser uma boa esposa, Sim. tem que ser praticamente Tem que ser tudo. muita coisa e muito excelente em E muito tudo. excelente em tudo. É. E uma coisa que eu tenho percebido o homem, ele acaba se preocupando até muito mais no quanto que ele está ganhando de dinheiro, se aquilo que ele está ganhando de dinheiro serve como um propósito na vida dele. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo. Por exemplo, eu vejo, obviamente, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, todo mundo gosta de fazer dinheiro, mas eu percebo que para vocês, se mesmo ganhando dinheiro, se não tá muito bom, isso daqui é como se alguma coisa ainda incomodasse dentro de vocês. Vamos supor, vocês têm um produto de vocês, você tem um serviço de vocês, vocês entregaram. Vocês viram que entregaram e tudo, mas dentro de vocês ficou assim, ai, não ficou bom. Mas eu acho que entra muito a questão do perfeccionismo, né? Uma autocobrança que em algum momento da minha vida eu já tive. Hoje não. Hoje eu olho, tá, eu vou começar, não importa como. E ao longo dessa trajetória, dessa jornada, eu vou lapidando para se tornar cada vez melhor. Então, eu mudei a minha visão com relação a isso, mas até um tempo atrás eu ainda tinha muito essa culpa de não tô entregando o meu melhor, né? Hoje, lógico que eu vou entregar o meu melhor dentro daquilo que eu tenho de disponível, de ferramentas. E ao longo dessa jornada eu vou lapidando para melhorar cada vez mais, né? Sim. Mas eu melhorei com relação a isso. Mas eu já tive muito. Sim, não, mas muitas de vocês mulheres têm isso, né? De querer entregar mais. Pro homem ele entregou O suficiente. Sim.
Ah, a pessoa recebeu, não reclamou. A gente tá sempre Tá querendo bom. fazer a mais, né? É. Tá bom. Acho que a mulher tem um encantamento na coisa, né? Eu acho que tem um sentimento. Acho que a gente coloca sentimento, acho que em tudo que a gente faz. Eu acho que é Sim. isso, né? Se aquilo ali que você entregou, ou aquilo que você está fazendo, aquilo não está te proporcionando tanta felicidade, aquilo te incomoda. E acho que a mulher ela vai em busca do que Sim. faz feliz, sabe? Ela busca mais, ela tá mais preocupada com o dinheiro, com o propósito Do que com o Sim. dinheiro. do que com o É porque dinheiro. o dinheiro acaba sendo uma consequência, né? Sim. Acaba sendo um Mas o que retorno. encanta, o que faz o olho brilhar, eu acho, da mulher é realmente Sim, sem dúvidas. ela ir atrás de um propósito, sabe? No início da minha carreira, eu tive muito a síndrome da impostora. Eu sabia, mas eu achava que eu não sabia nada. E aquilo eu sempre precisava fazer um curso. Uhum. Já teve época de ter, assim, 10 inscrições em 10 cursos. Eu conseguia fazer tudo? Não. Sim. Mas eu achava que eu tinha essa necessidade de Isso comprar era aqueles importante, cursos né? para poder sempre aprimorar. Te validar, né? Isso. E aí também hoje, né, nessa era de todo mundo tá vendendo na internet, Uhum. né, todo mundo tá fazendo vídeo, vem também as comparações. Sim. Olha, a vida de fulano na internet, no Instagram, no TikTok, é perfeita. A minha não é. E aí você começa a se comparar. Sim. Então, assim, é muita saúde emocional, né? Sim, que a gente total. tem que ter. E o propósito também ali. Porque, como eu falei, né, quando eu estava falando da minha trajetória, as outras áreas, né, do direito não me chamaram tanto porque eu não encontrei um propósito. Não te deu No aquele encantamento, previdenciário, né? Eu vi o propósito de ver a vida dos meus clientes mudando, das minhas temporadas mudando. Então, tudo tem que ter um propósito. pra Sem nós dúvidas. mulheres. Eu acho, Pedro, em relação ao que você falou da mulher, né, de ter esse movimento de validação mesmo por conta do marido, dos filhos, enfim. Eu acredito que sempre é um grande desafio e eu vivencio isso hoje. É o desafio de me validar para as pessoas e o desafio também de mostrar para eles o que realmente me encanta, o que eu realmente quero fazer, porque não tem essa clareza, sabe? Eles não têm 100% a clareza do meu propósito, né? Sim. Então, isso, para mim, hoje é um grande desafio. De verdade. Você falou e eu super me enxerguei nesse lugar dessa mulher. Eu até brinco dizendo que eu nunca fiz terapia, mas que eu sempre respondia que eu dava conta. Mas eu acho que chega um momento na nossa vida que a gente não dá conta de tudo, né? Sempre tem questões, né, importantes pra gente cuidar, mas eu também já tô cuidando. Então, realmente, para me fortalecer, para realmente eu encontrar com clareza esse propósito que realmente me fortaleça para que eu possa também mostrar para eles que tá tudo bem, né? Então, assim, não é um egoísmo, não é deixar de amar, não é deixar de estar, e sim vem comigo, né? É um convite de vem comigo. Eu acho que antigamente o tradicional, como você falou, era nós irmos com eles, né? Esse era o movimento. E hoje o movimento vem comigo, né? Vem comigo, me acolhe, vamos juntos. Eu acho que é isso. Eu acho que muitas mulheres vivenciam isso sim, e que não é tão fácil, não é tão simples e é um desafio. Não é tão simples a mulher entender, porque tem determinadas pessoas que aquilo já tá bom. E ok. E a mulher acompanhava o tá bom do homem. Tá bom. Eu falei assim: olha, querida, eu vou até aqui, tá? Tá bom, eu tô aqui com você. Hoje, o que acontece é a mulher, mas por que tá bom? Tá bom, Eu não. quero mais. Eu Eu quero mais. Não, vem. Não quero. Não, tá bom aqui. Não quero. E aí fica muito à frente, isso mexe. Isso mexe com o homem. Eu falo, porque mexe vendo ela ali e para ele é confuso. Para ele é confuso. Por que ela quer tanto? O que quer tanto, né? O Não que tá quer satisfeita, tanto? O que né? quer tanto? Por que ela não está satisfeita? É. E aí isso mexe, e aí causa o que está acontecendo, que eu acho que é uma crise normal, se a gente for parar para pensar,
tudo que o avanço, né, que a gente vê, tudo que acaba se tornando moderno, ele choca muito, Assusta. assusta muito todo mundo, né? Uhum. Quando teve a mudança da vela para a rede elétrica, teve uma mudança, teve uma resistência. Uhum. Sempre tem. Tem uma resistência. Os vendedores de cavalos odiaram quando eles começaram a existir o carro. Sim. Agora eu comprei um carro elétrico, todo mundo, olha, vai pegar fogo, hein? Só falam Vai não sei disso. o quê. Exatamente. Só isso que fala. Só falam. Eu vejo muito isso agora com relação à inteligência artificial, né? Como que os Existe. profissionais de arquitetura e interiores criaram uma resistência inicialmente ali e não enxergaram a inteligência artificial como uma potência para o trabalho, aliado. Mas isso com a evolução das máquinas, né, da era industrial também teve uma resistência que as máquinas começaram. Toda mudança, né? Toda gente? mudança. Eu tava falando, inclusive, isso hoje. Toda mudança gera um medo, né? Sim. E resistência. Então, sim, e o que eu vejo da mulher hoje moderna? Ela se descobriu que ela também pode profissionalmente ser vista, ser lembrada, como a gente estava falando, Madame C.J. Walker. A gente vê na história do mundo, a gente só vê muito mais histórias de homens. Homens construíram, líderes, homens fizeram né? isso, os líderes. E agora está se tornando, são as líderes, as mulheres, as bilionárias, as multimilionárias. E isso é a modernidade que causa um conflito muito grande para a mulher e para o homem. E por que para a mulher? Porque a mulher ela está se acostumando ela está sendo forçada a se acostumar com uma coisa que vai ser muito difícil para ela, que é a principal, que eu vejo e eu analiso, né? É saber que ela vai ter que abrir mão de, por exemplo, de um relacionamento, de um filho, de ter família para focar no sucesso financeiro. E quando ela conseguir alcançar o sucesso financeiro, ela de certa forma vai ser um pouco tarde, vamos se dizer, para poder focar na família. Isso pelo que eu tenho percebido, né? Sim. Ela chegou a uma determinada idade que ela fala, cara, não dá tempo. Acho que não dá tempo, acho que não vou conseguir. Não conseguiu ainda nem não consegui, parceiro, não conseguiu casar. não consegui casar, então eu estou Filhos, né? estou num patamar muito alto financeiramente e aí ou eu tenho que baixar minha régua demais, entendeu? Ou eu passo por isso porque os que estão na mesma régua que eu ou superior à régua que eu ou não querem ou já possuem um relacionamento ou vocês mesmos acabam ficando mais exigentes. Sim. Porque agora, peraí, o cara chega e fala assim, vamos supor, eu trabalho 4, 6 horas por dia, tá bom, você trabalha 12, 14. Você não vai querer aceitar. Você fala assim, como assim você trabalha tão pouco e eu trabalho mais? Como assim você só tem uma formação, não tem formação, se eu tenho 3? Como assim você nem tem um negócio e eu tenho 2? Sabe? Então é isso muito que eu tenho visto e eu vejo muito essa parte pessoal da mulher, ela sofrendo em conseguir aceitar que ela vai ter que abrir, o sucesso financeiro dela, o sucesso profissional dela, ela vai ter que abrir mão da parte profissional. Não sei o que vocês acham, quero aproveitar e perguntar isso para vocês. Bom, eu passo por isso, né? Minha régua tá lá em cima, então eu continuo solteira. Minha régua tá lá em cima, não tem como eu me relacionar com alguém que não tem pelo menos a mesma ambição que eu, sabe? A mesma vontade de crescer, de conquistar, de alcançar. Então, realmente, isso aí é bem latente. Eu vou discordar porque eu acho que é possível conciliar tudo, desde que você realmente tenha um companheiro, né? Que tá ali disposto a caminhar junto, que você chega, explica os seus planos e ele, não, vamos lá, bora, vamos fazer isso. Você tem que encontrar um parceiro com a mesma visão e a mesma sintonia que você. Porque quando eu fui casada, a pessoa com quem eu me casei deveria ter visto isso na época do namoro? Sim, mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu era muito nova, eu casei muito nova. Ok,
né? Hoje eu me perdoo por isso, já passei pelo meu processo. Mas não tinha a mesma visão, a mesma ambição, a mesma vontade de querer, de conquistar. Então eu via que eu estava indo por um caminho, a pessoa estava ficando para trás e ainda queria me puxar para trás. Eu falei, não, opa, você não quer vir, mas também deixa eu ir. Aham. Então eu passei por isso. Agora eu vejo também pessoas, eu tenho amigas que têm um relacionamento assim como você está falando, de parceria, de crescer junto. Então flui, né? E hoje, por exemplo, com relação à minha maternidade, eu dou conta de conciliar porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. Sim. Então, é possível porque eu tenho essa rede de apoio e é o que me dá uma base aí para poder continuar conquistando tudo que eu desejo. Trilhando o seu rede de caminho. apoio é Trilhando vida, o meu né? caminho. Ah, Rede de apoio. é vida. Se não fosse rede de apoio, realmente eu não sei Sim. como seria. E eu Então- tenho uma rede de apoio que eu falo que a minha rede de apoio sempre foi pagando, porque eu nunca... Sim, não, é pagando. Porque às vezes E não você tem a pagando. ajuda da família, né? Sim. Eu não tive, igual eu falei, eu tive Não, as até crianças e fui pagando. morar em outro estado, e aí eu não tinha minha família, minha mãe, minhas tias, enfim, aquela coisa de família que às vezes acaba ajudando, não é? Mas entende que até pagando tem pessoas que não conseguem Não ter essa consegue, rede. com certeza. que são Entende? pessoas que realmente a gente confia e É tal. Eu isso. também. Eu sempre É falei que a difícil. minha rede de apoio, graças Graças a sempre Deus. foi muito maravilhosa. E é aquilo também, né? As pessoas falam, mas com rede de apoio, até eu, tá? Mas essa rede de apoio eu conquistei ao longo da minha Sim. vida. Também é. Eu fui uma boa exatamente. filha, eu fui uma boa amiga, eu Sim. fui uma boa patroa, Sim. eu fui uma boa pessoa com todas essas pessoas. Ninguém tem uma rede de apoio a troco de A nada. vida só tá me retribuindo quem eu fui Sim. genuinamente, sem intenção de nada em troca. Sim, Eu não exatamente. imaginava que eu ia ter um filho, ia ter rede de apoio, não imaginava Sim. passar por isso. Sim. Né? Então, assim, é a vida só retribuindo aquilo que eu sempre fiz. Porque a vida também tem esse lindo papel de ir colocando as coisas no lugar, colocando pessoas no lugar certo, na hora certa, né? Eu acho que É isso. isso. A gente nem espera, né? Quando você olha 10 anos atrás, você fala, caraca, como assim, né? E as coisas acontecem. Acontece, vai fluindo. Vai né? fluindo. Eu acredito muito nisso, não é tipo, deixa a vida me levar, não. Mas que a vida, ela vai desenhando Vai as coisas, desenhando ela vai conforme a gente vai encaixando. plantando, né? Então, o que eu tô exato. plantando aqui hoje, em algum momento eu vou colher. Né? Sim. Né? Então, o que eu tô plantando hoje? A gente tem que refletir nisso também, né? Aí, Você tava falando? que você do tava seu falando que relacionamento. relacionamento. Do relacionamento, né? Então eu acho que é possível equilibrar, porque principalmente a gente que tem essa liberdade de horário, eu acredito que vocês tenham também liberdade Sim. de horário. Então, assim, hoje, para mim, sucesso é eu poder sair do meu trabalho e levar meu filho no colégio, buscar meu filho no colégio. Para mim, o sucesso eu já alcancei nisso, que é qualidade de vida e de tempo. Então, para mim, eu acho totalmente possível, né? Baseado na minha experiência. Lógico que cada um tem a sua experiência. Sim. Dentro da minha família, minha mãe já não teve esse apoio, né, do companheiro para poder crescer e tudo. Ela sempre foi muito sozinha. Então, hoje ela é meu apoio, Uhum. né? E ela e meu marido vão ali juntos comigo para poder crescer. Sem eles, eu não sou ninguém. Sim. Muito bom. Meninas, a gente está terminando. Eu acho que vocês se conectaram um pouquinho, né? Sim. Acho que conectaram um pouquinho, vocês Sim, três. com né? certeza. Total. Agora, só para a gente poder finalizar, eu queria fazer uma pergunta para cada uma com vocês, só para facilitar. Tá? Eu queria que cada uma me respondesse. Qual é a raridade de vocês? Pode falar. Qual a sua raridade? Raridade? Pergunta difícil, hein? Bom, a minha realidade como pessoa e como profissional é isso a pergunta? É a empatia com o próximo. Por que que eu falo isso? Porque, vou dar um exemplo para poder ficar mais claro. Como advogada, o cliente chega no meu escritório, ele não é só mais um. Eu olho nos olhos dele, eu tenho tempo, eu ouço. Então, assim, isso eu acho que é uma raridade, porque na vida que a gente tem hoje, que é tão corrida, então, assim, várias pessoas chegam dizendo, olha, você é a primeira advogada que me atende, olhando nos olhos, olha os meus documentos, que presta atenção na minha vida, no meu caso, e que diz, olha, possivelmente a gente tem uma solução. Lógico, não engano ninguém, não vendo certeza de processo para ninguém,
Mas eu acho que a minha realidade é essa, ter empatia e honestidade também com o próximo. Bom, a minha raridade, eu vejo que eu sou uma pessoa, além de ter uma boa escuta, eu sou uma pessoa muito paciente. É uma paciência que as pessoas, nossa, mas você é muito paciente. É uma paciência no dom do ensino, sabe? Então, é algo que eu realmente busco ali, pego na mão da pessoa, vou passo a passo, ensinando, e eu vejo essa paciência como uma virtude mesmo. Ai, a minha raridade, eu acho que essa facilidade que eu tenho de me comunicar e de agregar e de impulsionar as pessoas, assim, do tipo, de promover mesmo a felicidade no outro, ou de impulsionar, de motivar, de ser agregadora mesmo. Eu acho que eu ser uma grande ponte de conexões, eu acho que é uma raridade, em que eu não promovo disputa, em que eu só quero que as pessoas que estejam ao meu redor, elas prosperem, que as mulheres se sintam bem, se sintam bonitas, potentes. Acho que é isso, acho que isso é uma raridade hoje em dia, né? Acho que promover isso é raro. Muito bom. Aí eu agora para a gente finalizar, quero só que você olhe para cada um de vocês, né? Então olhe para aquela câmera ali, você olhe para aquela câmera ali. Aí fale quem você é e como é que faz para o que você faz e como é que faz para entrar em contato com você. Tá ótimo. Pode olhar para aquela câmera ali. Então, meu nome é Daniele. Hoje eu sou a idealizadora do evento Entre Taças e Estilos, sou stylist. Pode entrar em contato comigo através do meu Instagram. Aliás, eu sou muito ativa no Instagram. Inclusive, o Entre Taças, no dia 5 de dezembro, terá a 4ª edição do evento. A partir de amanhã já vai estar à venda os convites. Vocês já são minhas convidadas. Gostaria muito de ter vocês no evento. E é isso, gente. Aquela câmera. Eu sou a Ariana Braga, eu sou mentora de arquitetos e designer, e para você me encontrar no Instagram é arianabraga.lab. Sou a Fernanda Bento, advogada e mentora de advogados. Para você me encontrar no Instagram é Fernanda Bento ADV. Muito bom. Meninas, muito obrigado, tá? E, gente, não esqueçam de, seguir, compartilhar, tá? Todas elas. E até a próxima. Obrigada. Até.